É com imensa alegria que eu estou aqui novamente junto com vocês. Eu quero agradecer a companhia dos meus amigos encarnados que aqui se encontram, aos desencarnados também que aqui se encontram, aos amigos internautas que estão nos prestigiam a Casa Espírita SEMI de Itatiba. O meu muito obrigado, a minha gratidão. Aos amigos internautas que estão nos vendo, caso queiram separar já um copo com água em casa, um recipiente, para que no final da nossa conversa seja feita a fluidificação da água, recebendo assim as bênçãos, as benéficas salutares da divindade. Neste momento, eu queria pedir a todos, então, que pudessem fechar seus olhos, serenando a mente, o coração, para que nós pudéssemos receber a paz de Jesus, as bênçãos, que Jesus esteja em nossos corações, que possamos nós nos conectar à inspiração que vem do alto, sempre abundante, aguardando assim a abertura da nossa alma, para que possamos captar as bênçãos salutares, que possamos conectar o nosso coração ao coração de Jesus, que possamos sentir a presença do Mestre entre nós, aqui na Casa Espírita, na nossa casa, no nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, onde quer que estivermos. Que sintamos Jesus Cristo nos acarinhando, nos abençoando, nos enchendo de graças, aliviando o nosso corpo, a nossa alma, para que nós, dessa forma, nos tornemos obreiros ativos na construção de um mundo melhor a partir de nós mesmos. E como forma de agradecimento, juntos ouçamos a oração que Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, na terra, na água, no fogo e no ar. Pai nosso que estais nas flores, no canto dos pássaros e no coração a pulsar. Pai nosso que estais em mim, em ti, naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que caminha comigo e também naquele que já partiu, deixando em mim as lembranças e a saudade. Santificado, Pai, seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, seu reino de amor, de luz, de esperança e fé. Pai, obrigado pelo pão nosso de cada dia que nos dai hoje, o pão que alimenta o nosso corpo, o pão que alimenta a nossa alma, o pão que alimenta o nosso espírito, como viajores deste universo que és de vossa criação. Perdoa as nossas ofensas e ensina-nos a compreender, para que também possamos perdoar aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, Pai. Livra-nos de todo e qualquer mal, nos guiando nos caminhos do amor, da fé e da esperança. Que assim seja, graças a Deus. Meus queridos amigos, o que nós vamos conversar hoje, eu vou falar um pouquinho sobre alguma coisa que todos nós não vamos nos livrar. Nós vamos falar sobre a desencarnação. Porque existem coisas, existem fatos que nós não conseguimos fugir. Essas coisas, esses fatos, eles fazem parte das leis inexpugnáveis, das leis invencíveis. E dentro dessas leis invencíveis, dessas leis inexpugnáveis que todos nós conhecemos aqui na Terra, nós temos a lei da desencarnação, a lei da morte. Sim, a dona morte, que ao contrário do que muitos de nós imaginamos, ela também está a serviço da vida.
porque é ela que nos vai fazer regressar ao plano espiritual, à pátria espiritual, de onde nós viemos e para onde nós voltaremos. Então, a morte, ela também está a serviço da vida. Na verdade, naturalmente, o ser espiritual que nós somos, a criatura espiritual que nós representamos, esse ser, essa criatura, ela não morre jamais. Esse indivíduo, na verdade, é um indivíduo, nós somos perenes. Porque uma vez que nós fomos criados por Deus, nós nunca desapareceremos do plano da divindade. Nós sabemos que a reencarnação quer dizer o espírito voltando à escola da Terra em outro corpo físico. Quando o espírito desencarna, ele volta à pátria espiritual. Dado o seu tempo, ele vai reencarnar. De que forma? O espírito volta num corpo novo. Ou seja, o corpo físico é novo, mas o espírito é antigo, cheio de erros e cheio de acertos. Então, quando a gente chega lá em cima, quando a gente desencarna na pátria espiritual, e a gente tem muitas pessoas que falam assim: nossa, quando eu morrer, eu vou para o inferno. Não, eu vou para o céu. Nada disso. Quando nós desencarnamos, nós regressamos ao plano espiritual. Eu vou encontrar meu pai, eu vou encontrar minha mãe, eu vou encontrar fulano, eu vou encontrar cicrano. Será? Nós queremos. Mas cada um de nós sabe do seu progresso, sabe dos seus acertos e sabe dos seus erros. Sendo assim, quando nós desencarnamos, nós voltamos à nossa pátria de origem, do plano aonde nós viemos. Ao regressarmos, nós temos que entender que muitas vezes os espíritos que foram nossos pais ou nossas mães, os nossos melhores amigos, eles não estarão lá, porque fazem parte de outro plano. Mas geralmente quem nos acolhe, quem nos recebe quando nós partimos, são os membros da família. São as pessoas que nós mais queremos rever. Tá bom? Então, quando você volta à espiritualidade, quando você desencarna, Deus, na verdade, sendo amor, sendo bondade, Ele não vai nos condenar. Ele não vai nos condenar ao sofrimento, ao inferno, nada disso. Nós, como eu já falei, nós regressamos ao plano espiritual que tivemos, de onde nós viemos. A espiritualidade amiga vai nos acolher, vai nos receber. E elas vão nos falar o seguinte: meu filho, você errou ali, você errou aqui, você errou acolá. Volte e matricule-se novamente. Matricule-se novamente ao plano terreno, à escola da terra. Para que você possa, talvez, fazer sorrir aquele que você fez chorar. Para que você possa colocar em seu colo aquela criança que você abortou ou que se fez abortar. Agasalhe aquela criança. Tenha uma nova oportunidade numa nova vida. Aí o espírito volta. Aquela criança bonitinha, pequenininha, toda enfeitadinha, aquele corpinho tênue, né? É a maravilha de Deus com o nascimento de uma criança. Só que o corpo
é novo, mas o Espírito, ele é antigo. O Espírito, ele tem uma mensagem para nos passar. Ele tem algo para nos dizer. Eu já vi muitos pais, muitos adultos, não tendo paciência com crianças. A criança faz alguma coisa, eu já vi pessoas falando assim, cala a boca, fica quieto, não é bem assim, você está errado, para com isso. Não, totalmente errado. Nós temos que entender que a criança, ela traz uma mensagem. Que nós temos que realmente educar com energia. Porém, nós temos que educar com amor. Ensine aquilo que estiver equivocado. Corrija os erros que estiverem equivocados. Mas sorria, incentive, eduque os acertos. Parabenize os acertos das crianças. Porque nós temos que entender o que ela está trazendo para nós. Sendo Deus amor, misericordioso, justo, bom, devemos entender que Deus nos ama. Então, de uma vez por todas, nós temos que entender que nós jamais morremos. Nós mudaremos de mundos, nós mudaremos de corpos, mas nós seremos, continuaremos a ser. Portanto, todas as coisas decorrentes da matéria, elas passam por transformações na sua estrutura. E essas transformações, muitas vezes, nós chamamos de morte. Se nós olharmos uma montanha de barro vermelho, essa que nós retiramos com facilidade, pouca gente imaginará que essa montanha de barro vermelho, ela era uma montanha de ferro, de minério de ferro, que ao longo do tempo se transformou-se. E no lugar daquele ferro que tínhamos que levar ao fogo para derreter, hoje nós temos o barro, esse que nós usamos para achanar caminhos, para as plantações, para fazer os tijolos das construções, da argila que nós fazemos o artesanato. Então, nós vemos que a montanha de ferro, ela morreu, transformou-se. Quando nós vemos aquela areia do mar, aquela areia fininha, ou aquela areia grossa do mar, que a gente adora, poucos de nós imaginamos que isso decorre das grandes montanhas de dióxido de silício, de silicatos, que ao longo do tempo, submetidas às leis da natureza, transformaram-se e transportaram-se para virarem as areias das praias onde nós vamos. Muita gente sequer imagina que o petróleo, que hoje move o mundo inteiro, provocando vida ou provocando morte, não passa de um amontoado de corpos orgânicos, de animais, vegetais, que ficaram situados na intimidade do subsolo durante milhões de anos, que fizeram transformações e viraram petróleo. Poucos também imaginarão que o carbono, esse que nós usamos como grafite para escrever, ao longo do tempo, submetidos às temperaturas mais quentes do planeta,
ele transforma-se em diamante. Daí então, nós vemos que tudo, que matéria, transforma-se. Tudo morre, transforma-se. Transforma-se para reaparecer em novas expressões. Assim como o carbono que vira grafite, que vira diamante, o animal, o vegetal, que no subsolo virou petróleo, que virou a gasolina, que virou, enfim, um monte de coisas. Se nós pensarmos, de uma certa forma, no nosso corpo humano, quando nós desencarnarmos, quando nós sairmos do nosso corpo, o nosso corpo morre. O nosso corpo realmente morre. E as pessoas falam assim: fulano morreu, cicrano morreu, beltrano morreu. Nada disso. Não é bem a verdade. Fulano e cicrano e beltrano deixaram seus corpos. É por isso que é muito mais simples nós falarmos desencarnou. Porque não foi o fulano ou o cicrano que morreu. A minha avó morreu, meu tio morreu, meu filho morreu. Terrível. Minha avó desencarnou, saiu da matéria. Porém, ela mantém-se viva num outro local, do outro lado. Como eu já falei, se nós somos criaturas feitas por Deus, e se Deus é misericordioso e bom, e nós somos luz, espíritos, nós não morremos. Nós mudamos de mundos, mudamos de corpos, mudaremos de expressões, mas nós continuaremos a ser. Daí, então, quando a gente olha aquele corpo abandonado, vamos pensar assim num velório, aquele corpo que foi abandonado pelo espírito, porque o corpo ele está ali inerte. Ele não morreu, o que morreu foi o corpo, mas o espírito vive, continua vivendo. E aí vai ter aquelas transformações. Pense assim, alguém já foi no cemitério e notou que entre as rachaduras, muitas vezes do túmulo, tem uma rachadura e nasceu uma plantinha? Alguém já viu isso? Tá. Então vamos pensar que nós sepultamos os nossos entes que foram queridos por nós. E depois de um tempo, a matéria se decompôs, virou água, cheia de moléculas, que se dissolveram, cheia de células, que dissolveram, cheia de átomos, que se dissolveram. E existia naquele tijolo, que era da montanha de ferro, que virou a montanha de barro, que foi feito o tijolo, uma sementinha. E na decomposição do corpo humano, aquela sementinha ressurgiu. E outros seres da encarnação, da divindade, seres criados por Deus, vão lá e se alimentam daquela plantinha que se nutriu do corpo em decomposição e cresceu. A formiguinha foi lá naquela plantinha. O gafanhoto comeu a formiguinha. O passarinho comeu o gafanhoto. O gato comeu o passarinho. E assim sucessivamente. Então nós temos que entender que nós transformamos-nos. E que do nosso corpo físico que morreu, nós viramos outras tantas expressões. Porque foi através das nossas células, das nossas moléculas, dos nossos átomos, que nós mudamos de expressões. Então, não há nenhuma
Em última análise, se nós pensarmos, não há morte, existem apenas transformações. E se nós queremos prestar culto à morte, não tem problema nenhum. O luto, ele não é feio. O luto não é errado. Nós temos que respeitar, porque nós temos sentimentos, nós amamos muitas pessoas, não gostamos de outras, temos empatia ou apatia, mas nós respeitamos o luto. Então nós temos os sentimentos que nós levamos comigo, mas nós temos que entender que a pessoa que conviveu conosco, que fazia parte do nosso ciclo evolutivo nessa jornada terrena, ela não morreu, ela está viva do outro lado. Nós temos aí os exemplos de Chico Xavier, de outros médiuns brasileiros e não, que escrevem as cartas de psicografia, dando as mensagens consoladoras, mostrando que a pessoa está viva do outro lado. Nós temos médiuns psicofônicos cujas falas ou as revelações indicam de pessoas que já não estão presentes no nosso plano terreno, mas que se comunicam conosco através de outros corpos, nos dando a veracidade da vida. E se nós quisermos ir mais a fundo, acreditando que existe vida do outro lado, Jesus Cristo, gente, veio e detonou a morte. De que forma? Jesus ressurgiu, ressuscitou, apareceu em forma não física, mas depois de sofrer tanto, de ir para a crucificação, de ter seu corpo esfacelado, quebrado, o corpo físico de Jesus morreu. E ele ressuscitou, reapareceu em forma de espírito para os seus apóstolos. Acabou a morte. Jesus nos mostrou que existe vida além desse plano. Então, se nós analisarmos, não há nenhuma razão para nós prestarmos cultos à morte. A morte, ela é um dos fenômenos naturais da vida, né, com quais nós acostumamos e que faz parte, como eu já disse, das leis inexpugnáveis, que nós não conseguimos fugir, das leis que são invencíveis. E desde muito tempo atrás, nós aprendemos a ter medo da morte. Nós achamos que morrer é acabar. Então o sujeito morre, ele fina-se, ele finda-se. Nós nunca mais o veremos, ele nunca mais nos verá. Mas quando nós nos damos conta, nos ensinamentos da doutrina espírita, que nos fala, através do Consolador prometido, dos seus ensinamentos, do Evangelho do Cristo, nós entendemos que morrer não é acabar, que morrer é transformar-se, e que nós passamos de uma vida material para uma vida espiritual. Que a morte nada mais é, segundo as leis da natureza, o desgaste dos órgãos. Ai, Deus, você está falando besteira, mas não é? Vamos pensar assim, como que a gente nasce bebê, tem a infância, a juventude, a adolescência, a terceira idade, a sexta idade, a gente fica velho e desencarna pelas leis naturais da vida. Então, existe desgaste dos nossos órgãos. E se nós analisarmos dessa forma, nós começamos a desgastar os nossos órgãos, nós começamos a morrer a partir do nosso nascimento. A partir do momento que o neném nasce e que ele emite o seu primeiro choro, onde ele utiliza da sua respiração, seus próprios pulmões para chorar, ali ele já começa a queimar as suas células.
Imagine uma corrida de Fórmula 1. A gente está pisando no acelerador. E aí o bandeirinha vai lá e baixa a bandeira e a gente pisa e segue. A gente faz longas voltas, longas caminhadas. Existem algumas paradas, alguns acontecimentos durante a corrida, uns param antes, ou um param depois. Uns chegam primeiro, outros são retardatários. E a nossa vida com a morte. A partir do primeiro choro do bebê, a partir do momento que ele nasce e respira, é como se estivesse ligado o cronômetro da vida. E aí você vai passar, segundo as suas escolhas, porque nós todos sabemos que somos nós quem fazemos as nossas escolhas. As provas que nós vamos enfrentar nessa jornada, impossível disso. Eu escolhi ser pobre. Pior fui eu, que escolhi nascer pobre, casar com mulher pobre e ser feio. E pintar cabelo e não dá certo, hein? Entendeu? Então, são provas que a gente tem que passar na nossa vida. E somos nós que escolhemos essas provas. As expiações, como todos vocês sabem, muitas vezes são nos dadas. Porque a gente não quer. Mas aí eles falam, não, você vai ser inserido naquele lugar, naquele planeta, naquele país, a família que nós escolhemos, porque somos nós quem escolhemos os nossos pais para nascer, para que possamos nós resolver os nossos intempéries, as nossas sincas passadas, os nossos erros. Então a gente vem para corrigir as falas, o mau humor, o ódio, o rancor, as avarezas, enfim. Somos nós quem escolhemos as nossas provas. E nessas provas e as expiações que nos são dadas, nós temos um cronômetro de vida. Poxa, Deus, mas tem criança que morre e não merece. Lembrem-se que o espírito é velho. E que nós aqui não entendemos do porquê aquela pessoa tão boa, tão generosa, ir antes de uma pessoa que é muito má. Lembre-se que nós ainda não compreendemos porque uma criança nasce toda, muitas vezes, com problemas, com sequelas e tem tanto sofrimento da matéria. Talvez sejam as provas e as expiações que ele escolheu para passar, para que como espírito possa se elevar. Esses dias mesmos, teve um incidente onde um jovem matou várias crianças, e aí aquela comoção, a gente fica sentido de fato. Mas quem foram aquelas crianças na outra vida? Na outra jornada? Será que não fizeram o mesmo? Então nós não podemos julgar. Quem vê tudo isso é Deus. O que nós viemos fazer aqui são as nossas correções. Cada um veio por si. Nós vamos nos corrigir. Nós não viemos corrigir os outros. Nós temos que entender que muitas vezes o erro do outro, aquele gesto do outro, que a gente tem mania de criticar, poxa vida, não gosto daquele cara. Tudo bem, você não é obrigado a gostar. Mas entenda o porquê, reflita o porquê você não gosta. Às vezes aquela rusga que você tem é alguma coisa que você tenha que corrigir, em você mesmo e não no outro. Você pode ver que tem gente que sofre, mas que tem um coração de ouro. Tem gente que passa fome e tira da boca para dar para outro. Tem gente que é rico e é avarento, passa do lado, não olha na tua cara. Adiantou? Solicitou como prova o dinheiro, o bem-estar, mas não aprendeu a dividir. Não aprendeu a olhar para o outro com igualdade, a ser solícito, a respeitar. E aquele pobre que veio para passar uma provação difícil, da fome, da necessidade, do desrespeito.
né? Muitos são, como que eu posso dizer, a gente tem deficiências físicas e são discriminados. Esses espíritos são espíritos que estão conseguindo levar a sua evolução adiante. Quantas pessoas se preocupam com animais, que são seres que estão em evolução? Então, a gente tem que analisar todo esse nosso contexto, que nem ontem a gente estava estudando, falaram assim, nossa, eu não acredito, eu vim pobre de novo, eu devia estar mamado, eu devia estar de porre. Não, agradece. Agradece os dias difíceis que você tem, porque são ensinamentos. Agradeça pela saúde. Agradeça pelo teu corpo físico. Agradeça pelo teu casamento, pelo teu lar, pelo teu companheiro, pela tua companheira. Está sendo difícil a jornada? Tá. Está tendo atritos? Que bom. Corrija-os. Aprenda a corrigir enquanto você está aqui. Não somatize coisas que façam cicatrizes na alma para você levar adiante. Converse. Tenha o diálogo, o bom entendimento. Entenda que as diferenças existem. Ninguém é igual a ninguém. Nós somos únicos. Cada um é cada um. O que nós temos são semelhanças. E se nós não tivermos semelhanças, aprendamos a respeitar. Aprendamos a compreender. Aprendamos a não nos sobrepor. Aprendamos a fazer bem. Que a nossa mão direita nunca saiba, que a nossa mão esquerda nunca saiba o que a direita faz. Que possamos doar ao invés de dar. Que possamos ensinar ao invés de criticar. Que possamos ser a luz na escuridão daqueles que precisam. Que possamos ser o ouvido sincero, o olhar carinhoso, o abraço amigo, a palavra amiga, a mão estendida. Que possamos ser nós bons. Porque quando nós morrermos, vocês vão perguntar assim, mas nós vamos para o inferno? Será que existe céu e inferno? Como que é o céu? O céu é um lugar com nuvens brancas, onde os anjos tocam harpa, flauta, ouvindo Enya o dia inteiro. Ninguém aguenta, gente. Eu não quero ir para o céu desse jeito. E o céu? E o inferno? Edilson, o inferno é um lugar quente. Com aquele caldeirão enorme, cheio de fogo. O caramunhão está lá. Existe inferno? Vocês acham que existe? Céu, inferno e purgatório são os nossos psiques. Eles estão inseridos na nossa mentalidade. Nós temos o nosso céu de acordo com os bens que nós fazemos, com o bem que nós fazemos aqui na Terra. Nós temos o céu seguindo os ensinamentos do Cristo, sendo generosos, sendo bons, como eu falei. Estamos de alma leve, de cabeça fria. Eu deito no travesseiro, eu durmo. E o inferno existe? Existe. É só você ficar devendo para o açougueiro, é só você bater nos outros, é só você criticar, que a sua vida realmente é um inferno. Porque vai todo mundo te aporrinhar. E aí é o seu estado de consciência que vai te fazer o inferno. Edilson, existe o purgatório? Existe. É aqui. Purgatório é onde se purga, se limpa, se lima, se tira as expressões. A gente quer livrar para se salvar. E onde nós estamos? No mundo de provas e expiações. O purgatório é a terra. Então, gente, que nós consigamos construir em nós mesmos o nosso céu e o nosso inferno. Com as
atitudes incorretas, com os nossos crimes, com os nossos vícios, com as nossas preguiças, nós vamos construir o nosso inferno. E o nosso céu, nós vamos construir seguindo as leis divinas. Nós sendo bom ao próximo, prestando toda a atenção que nós pudermos. Uma alma, não precisa ser muita não, uma alma, uma pessoa que você ajude, sem tirar foto para pôr no Facebook, sem se aparecer, sem humilhar o outro que está recebendo, tratando de igual, olhando nos olhos, chamando pelo nome. Meu querido amigo, olha, hoje eu estou numa posição, posso te trazer um prato de comida, que eu te doar uma blusa, você aceita? Você se incomoda de eu te doar uma blusa? Era minha, eu adoro. Mas você quer compartilhar comigo? Não é assim, ó, hoje eu vim trazer para você, ó, tá umas roupas aí. Não é assim, gente. A gente tem que saber tratar. Existem pessoas que estão em situações hoje difíceis, né? Amanhã a gente não sabe o nosso dia. Então respeitemos sempre e sempre e sempre. Então, o que Deus espera de nós? Que quando nós desencarnarmos, que nós tivermos tirado proveito de todos os ensinamentos aqui da Terra, e que possamos nós, quando espíritos viajores, né, quando a Dona Morte bater na porta e o nosso corpo físico aqui ficar, como diz Paulo Tarso, ele fala para o Maurício, que era prefeito de Roma, na época de Nero. Se alguém já assistiu Lucas na DirecTV, vai lembrar dessa parte. Saulo de Tarso conversando com Maurício, o prefeito de Roma, do Império de Nero, porque Nero mandava queimar todos os cristãos, todos os católicos. Colocava em pilastra e jogava, ia até a fogo. E aí era difícil, complicado. E Saulo de Tarso fala assim, você já velejou? Ele falou, já. Então se imagine pegando aquela água do mar. Aquela água vai te escorrer pela mão, sair pelos seus dedos. E quando você for ver, você não segurou nada. Essa é a vida do homem na terra, porque daqui não se leva nada. E o restante do mar representa a vida espiritual, a grandiosidade de Deus. Então, que possamos deixar as coisas da terra e valorizar as coisas da terra menos do que o nosso ter. O ter é importante, mas o ser é principal. Assim, encerrando a minha fala, vamos fechar os nossos olhos, agradecendo a Deus, Pai, o Criador. E assim, Deus, nós te rogamos, pela infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através do Dr. Bezerra de Menezes e de suas legiões de companheiros. Que eles possam nos assistir, Senhor, consolando também todos os aflitos, curando os males do corpo físico, as cicatrizes da alma, confortando aqueles que tiveram suas provas e suas expiações a passar, esclarecendo a verdade, conduzindo no caminho do bem e assistindo a todos aqueles que apelam o teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como dispenseiro fiel e prudente. Faze divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, dos teus santos espíritos, a fim de que a tua prece se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo de Jesus, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges em benefício daqueles que sofrem,
sejam dos males físicos e espirituais. Derramai as graças sobre nosso lar, nessa água que os nossos amigos colocaram para ser fluidificada, fluidificando-na para que possamos ingerir este santo remédio, a fim de que nós, seres espirituais do plano terreno, possamos curar nossas enfermidades do nosso corpo físico e do nosso corpo espiritual. E sempre nos tornemos amigos da paz, do conhecimento e do perdão, sendo pelo mundo os divinos exemplos de nosso irmão maior, Jesus Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado pela companhia de todos. Boa noite. Os que vão passar